Você já se pegou sentada, olhando para um ponto fixo, tentando encontrar respostas para algo que está consumindo a sua paz? E quanto mais você pensa, mais confuso tudo fica. É como se a sua mente fosse uma sala cheia de vozes, falando ao mesmo tempo, cada uma com uma opinião diferente, e nenhuma delas trazendo a solução que você realmente precisa. E nesse caos, existe uma voz, calma, firme, quase sussurrando, mas você não consegue ouvi-la. Essa voz é o seu subconsciente, a parte mais profunda e sábia de você mesma. Ela não fala através de gritos, não compete com o barulho da sua mente consciente. Ela fala baixinho, ela envia sinais, sensações, intuições. Mas no mundo em que vivemos hoje, com notificações a cada minuto, prazos, responsabilidades e uma avalanche de informações, quase ninguém consegue parar e prestar atenção nesse sussurro. E é por isso que a maioria das pessoas vive tomando decisões que não refletem quem elas realmente são. E sabe o que é mais curioso? Essa voz não é misteriosa ou inacessível como muita gente pensa. Ela está disponível o tempo todo. O problema é que nós a ignoramos, substituímos por opiniões alheias, conselhos superficiais e até pelas nossas próprias crenças limitantes. A verdade é que, enquanto você está assistindo este vídeo, seu subconsciente está tentando te dizer algo agora mesmo, algo que poderia mudar completamente a forma como você vê a sua vida, as suas escolhas e até o caminho que você está seguindo. E se você não aprender a ouvir, pode continuar repetindo padrões, se sabotando e sentindo aquela frustração silenciosa de estar vivendo uma vida que não é realmente sua. Hoje eu vou te mostrar um método em 3 passos simples para silenciar o ruído mental, acessar a sua voz interior e começar a viver com mais clareza e confiança. E não importa se agora você sente que está perdida, se nunca meditou na vida ou se acha que não tem intuição. O que eu vou te ensinar é algo que qualquer pessoa pode aplicar em qualquer lugar e que vai transformar a forma como você toma decisões e enxerga a si mesma. Mas antes, eu preciso que você faça uma escolha. Durante os próximos minutos, desligue qualquer distração, respire fundo e permita-se estar aqui por inteira. Porque o que você vai aprender não é apenas um truque mental ou uma técnica espiritual. É um reencontro com a sua essência. E aqui vai um alerta. Quando você começar a ouvir o seu subconsciente, vai perceber que ele tem respostas que talvez você não queira ouvir. Vai te mostrar verdades que podem incomodar, caminhos que exigem coragem e mudanças que você talvez tenha evitado por anos. Mas é justamente isso que vai te libertar do caos da mente consciente. E no final desse vídeo, você não só vai saber como ouvir essa voz, mas também como confiar nela e agir com segurança. Então, vamos começar a silenciar o barulho e dar espaço para a sua voz mais sábia se manifestar. Vivemos em uma era que vende a ideia de que precisamos estar sempre conectadas, sempre informadas, sempre com uma opinião pronta sobre tudo. A sua mente, que deveria ser um espaço de clareza e foco, se transformou em uma prateleira abarrotada de informações, opiniões, imagens e sons que não param de chegar. É como tentar ouvir uma música suave enquanto alguém liga todos os rádios da casa ao mesmo tempo, cada um tocando uma estação diferente. E não é só o excesso de informação externa que atrapalha. Existe também o barulho interno, pensamentos repetitivos, preocupações com o futuro, arrependimentos do passado, comparações silenciosas com a vida dos outros. É um ciclo que não tem fim. A mente consciente, nesse cenário, se torna como um navegador de internet com 50 abas abertas. Você tenta focar em uma, mas uma notificação pula na tela, um pensamento aleatório te interrompe, uma lembrança dolorosa reaparece sem ser convidada. E nesse vai e vem mental, a voz do subconsciente, que não grita, mas sussurra, se perde. Não porque ela desapareceu, mas porque o volume do resto está alto demais. É por isso que tantas pessoas tomam decisões baseadas no medo, na pressa, ou simplesmente seguindo o que todo mundo está fazendo. Quando o ruído mental domina, a intuição é sufocada. A ciência explica uma parte disso.
Estudos mostram que o cérebro humano processa em torno de 70 mil pensamentos por dia. Mas o subconsciente não funciona nesse ritmo frenético. Ele opera em um nível mais profundo, quase como um oceano calmo sob a superfície agitada. Para acessá-lo, você precisa desacelerar, criar espaços de silêncio e atenção plena, algo que a vida moderna não incentiva. Pelo contrário, tudo ao nosso redor foi projetado para manter nossa atenção em constante movimento, porque atenção significa lucro para quem controla o conteúdo. O resultado? A sua própria voz interior fica enfraquecida, como um músculo que não é exercitado. O mais preocupante é que muitas mulheres, principalmente entre 30 e 55 anos, começam a sentir o impacto disso de forma muito intensa. É a fase da vida em que as pressões são múltiplas: trabalho, família, relacionamentos, responsabilidades financeiras, cuidados com a saúde, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você se sente sobrecarregada e, quando finalmente tem um momento para si, percebe que não sabe mais ficar com você mesma sem se distrair. É nesse ponto que a intuição se perde, porque para ouvi-la, você precisa de presença, e para ter presença, precisa de espaço mental. Mas existe ainda um outro inimigo da intuição: o excesso de opiniões alheias. Quantas vezes você já buscou uma resposta dentro de si, mas acabou pedindo a opinião de 3, 4, 5 pessoas diferentes? E o que aconteceu? Ficou ainda mais confusa. Isso acontece porque o subconsciente fala de um lugar único, profundamente seu, enquanto as opiniões externas vêm carregadas das experiências, medos e crenças de outras pessoas. Quando você mistura tudo, perde a conexão com aquilo que realmente importa, a sua verdade. Então aqui vai um ponto crucial. Se você quer ouvir o que o seu subconsciente está tentando te dizer, o primeiro passo é reconhecer que a sua mente está saturada. Aceitar que no ritmo em que as coisas estão, não é apenas difícil, é praticamente impossível se conectar com essa parte de você. E é justamente essa percepção que abre espaço para a mudança. Porque quando você entende o problema, começa a buscar soluções reais. E a solução que vamos trabalhar hoje não exige que você abandone tudo, viaje para um retiro no meio da floresta ou mude radicalmente de vida. Ela exige apenas que você aprenda a criar momentos e práticas simples que reduzem o ruído e fortalecem o seu canal de comunicação interna. Nos próximos minutos, vou te guiar pelo primeiro passo desse processo, a técnica do silêncio. Mas atenção, não subestime essa técnica pelo nome simples. Ela é a base sobre a qual todo o restante vai se sustentar. Sem silêncio não existe escuta. Sem escuta não existe confiança na intuição. E sem confiança na intuição, você continuará dependendo do barulho externo para tomar decisões. Você já percebeu que quando está em silêncio absoluto, até o som da sua própria respiração parece mais intenso? Esse é o ponto. O silêncio amplifica aquilo que está presente, mas que normalmente é abafado pelo barulho. E quando falamos em acessar o subconsciente, o silêncio se torna não apenas um momento de paz, mas uma ferramenta de conexão. Aqui, não estamos falando apenas do silêncio externo, aquele que você consegue criando um ambiente sem televisão, celular ou conversas. Estamos falando também do silêncio interno, a habilidade de reduzir o fluxo constante de pensamentos para que a sua mente pare de correr como um carro sem freio. A técnica do silêncio começa com um compromisso simples: encontrar, todos os dias, um pequeno espaço de tempo em que você possa se retirar do ruído, tanto externo quanto interno. Não importa se você tem apenas 5 minutos ou meia hora. O que importa é que esse tempo seja protegido, como se fosse um encontro sagrado consigo mesma. O ideal é escolher um lugar onde você possa estar fisicamente confortável e segura. Pode ser um canto da sua casa, um parque, até mesmo o carro estacionado em um local tranquilo. O mais importante é que seja um espaço em que você não será interrompida. O passo seguinte é fechar os olhos e focar em algo constante e presente, a sua respiração. Não é necessário mudar a forma como respira, apenas observe. Sinta o ar entrando e saindo. Quando um pensamento aparecer, e ele vai aparecer,
Não lute contra ele. Apenas reconheça e volte a atenção para a respiração. É como se você fosse uma observadora e não uma participante ativa da conversa mental. Essa postura de observadora é a chave para acessar o subconsciente, porque ela te tira do modo resolver problemas e te coloca no modo receber sinais. Talvez nos primeiros dias você sinta frustração. É normal. Estamos acostumadas a preencher qualquer espaço vazio com alguma forma de estímulo. Música, redes sociais, até mesmo diálogos internos incessantes. Mas, aos poucos, algo começa a mudar. Você começa a notar pequenos espaços entre um pensamento e outro. Momentos de calma que antes não existiam. É nesse intervalo que a voz do subconsciente começa a se manifestar. Às vezes, será como uma imagem que surge na sua mente. Outras vezes, uma sensação física no corpo. Pode ser até uma frase curta que vem do nada. Mas nada disso é por acaso. Para potencializar o efeito da técnica do silêncio, sugiro que você faça isso sempre no mesmo horário. Nosso subconsciente adora padrões e associações. Quando você repete uma prática no mesmo contexto, o seu corpo e sua mente entram mais rápido no estado necessário para que ela funcione. Outra dica é criar um pequeno ritual antes de começar. Acender uma vela, tomar um chá, usar um aroma específico. Isso envia um sinal para o seu subconsciente de que é hora de entrar nesse estado de receptividade. E por que isso é tão poderoso? Porque, ao diminuir o barulho, você começa a perceber não só o que está tentando entrar na sua consciência, mas também o que está ocupando espaço desnecessariamente. Muitas vezes, o que impede você de ouvir a sua intuição não é a falta de respostas, mas o excesso de lixo mental que está na frente delas. A técnica do silêncio é como limpar a superfície de um lago para finalmente ver o reflexo nítido daquilo que está no fundo. Se você aplicar essa prática todos os dias, mesmo que por poucos minutos, vai notar que as respostas começam a surgir de forma mais clara e menos forçada. E o melhor, elas virão acompanhadas de uma sensação de certeza que é difícil de explicar, mas impossível de ignorar. No próximo passo, nós vamos pegar essas percepções sutis e aprender a traduzi-las para algo concreto, para que você possa realmente trabalhar com elas. É aqui que entra o diário intuitivo, a ferramenta que transforma sinais vagos do seu subconsciente em orientações claras para a sua vida. Agora que você já começou a limpar o espaço mental com a técnica do silêncio, é hora de dar um próximo passo essencial: transformar as percepções do subconsciente em algo palpável. Porque se você apenas sentir ou perceber algo e não registrar, o mundo consciente, com toda a sua pressa e distrações, vai engolir essa mensagem antes que ela tenha a chance de realmente fazer efeito. E é aqui que entra o diário intuitivo. Ele não é apenas um caderno, é um portal entre o que o seu subconsciente quer dizer e o que você consegue aplicar no dia a dia. O funcionamento é simples, mas profundamente transformador. Depois de praticar o silêncio, reserve imediatamente alguns minutos para escrever. Não edite, não julgue, não se preocupe se faz sentido. Apenas coloque no papel tudo o que veio à sua mente. Palavras soltas, imagens, frases, sensações físicas, até mesmo emoções. O importante é capturar o conteúdo bruto, sem tentar moldar ou racionalizar. É como se você estivesse recebendo um download direto da sua mente mais profunda. Com o tempo, você vai perceber padrões. Talvez uma palavra apareça várias vezes ao longo de dias diferentes. Talvez um símbolo, como água ou portas, surja repetidamente nos seus registros. Ou quem sabe uma sensação específica, como paz ou inquietação, sempre esteja presente quando você pensa em determinada situação da sua vida. Esses padrões são ouro puro, porque revelam a linguagem única do seu subconsciente. É como aprender um novo idioma, mas esse idioma é totalmente seu. E aqui vai uma dica valiosa. Mantenha o seu diário intuitivo em um formato que te inspire a usá-lo. Pode ser um caderno bonito, um aplicativo no celular ou até fichas soltas que você guarda em uma caixa especial. O importante é que ele seja acessível e agradável.
Porque quanto mais prazer você sentir nesse processo, mais consistente será a sua prática. Outra técnica poderosa é reler seus registros semanalmente. Pegue um marcador e destaque tudo o que se repete ou se conecta de alguma forma. Muitas vezes, quando estamos escrevendo, não conseguimos perceber o significado completo do que registramos. Mas, ao olhar para trás, vemos que o subconsciente estava nos guiando de forma sutil, preparando insights que só fariam sentido depois. É como montar um quebra-cabeça. No começo, as peças parecem soltas, mas com o tempo, a imagem começa a se formar. Algumas pessoas, ao iniciar o diário intuitivo, sentem resistência. Dizem que não sabem o que escrever ou que não veio nada. Isso é normal, especialmente no início. Lembre-se, você está ensinando o seu subconsciente a confiar que quando ele se manifesta, você vai ouvir. No começo, essa voz pode estar tímida, desacostumada a ter espaço. Mas quanto mais você registra, mais confiante ela se torna e mais claras serão as mensagens. O mais fascinante é que, com o tempo, o diário intuitivo começa a influenciar não só o que você pensa, mas o que você sente e decide. Você começa a agir de forma mais alinhada consigo mesma, porque passa a ter provas concretas das orientações que recebeu e seguiu. Isso cria um ciclo de confiança. Quanto mais você confia e aplica, mais o subconsciente se comunica. E aqui está o ponto de transição. Até agora, você aprendeu a silenciar o barulho e a registrar as mensagens. Mas falta algo fundamental, e é aqui que muitas pessoas se perdem. Como saber se o que você escreveu é realmente uma orientação intuitiva ou apenas fruto do medo, da ansiedade ou de um desejo inconsciente de se enganar? Esse é o desafio que vamos enfrentar no próximo passo, onde vou te mostrar o teste da confiança. Com ele, você vai aprender a diferenciar a voz genuína do seu subconsciente das armadilhas da sua mente. Agora que você já aprendeu a silenciar a mente e a registrar as mensagens do seu subconsciente, vem a etapa mais delicada e, ao mesmo tempo, mais libertadora. Saber se pode confiar naquilo que recebeu, porque é aqui que muitas pessoas tropeçam. Elas até captam sinais, ideias ou sentimentos, mas ficam presas na dúvida. E se isso for só coisa da minha cabeça? E se for medo disfarçado? E se eu estiver me enganando? Essa insegurança é natural, afinal, passamos anos, às vezes décadas, tomando decisões baseadas apenas na lógica, nas opiniões dos outros ou em reações automáticas. O teste da confiança serve para diferenciar a intuição genuína do ruído interno. Ele é simples, mas exige prática e atenção. Funciona assim. Quando você tiver uma orientação vinda do seu subconsciente, seja ela um pensamento, uma imagem, uma sensação ou uma frase que surgiu durante o silêncio ou na escrita, faça 3 perguntas a si mesma. A primeira: essa mensagem me traz paz ou ansiedade? Intuição verdadeira quase sempre vem acompanhada de uma sensação de calma, mesmo que a ação que ela sugira pareça desafiadora. O medo, por outro lado, gera urgência, tensão e a sensação de que você precisa agir imediatamente ou algo ruim vai acontecer. A segunda pergunta: essa orientação está alinhada com os meus valores mais profundos? A voz do subconsciente trabalha para o seu bem a longo prazo, não para soluções rápidas que contradizem quem você realmente é. Se a resposta que veio te leva a agir contra seus próprios princípios, provavelmente não é intuição, é impulso ou influência externa. E a terceira pergunta: se eu seguisse essa orientação, como me sentiria daqui a um ano? Essa projeção de futuro ajuda a filtrar decisões baseadas em gratificação imediata. Muitas vezes, o subconsciente aponta para algo que constrói uma base sólida, mesmo que traga desconforto no presente. Essa visão ampliada é uma das marcas mais fortes da verdadeira intuição. Ao aplicar essas 3 perguntas, você começa a perceber que a intuição não é apenas um feeling aleatório. Ela é consistente, coerente e principalmente repetitiva. Sim, o subconsciente tende a repetir mensagens importantes até que você as escute. Isso significa que, se um tema,
símbolo ou orientação continua aparecendo de diferentes formas e em momentos diferentes vale dar mais atenção. Outro ponto importante é observar o corpo. A intuição fala através dele. Quando algo é verdadeiro para você, o corpo relaxa, a respiração aprofunda, a musculatura solta. Quando é falso, atenção. Aperto no peito ou no estômago, respiração curta. Muitas vezes essa leitura corporal é mais honesta do que qualquer raciocínio lógico. E é preciso lembrar, confiança se constrói. No início você pode errar, interpretar sinais de forma equivocada ou até se confundir com o que sente. Mas à medida que pratica, vai perceber que a sua taxa de acerto aumenta. É como qualquer habilidade. Quanto mais você usa, mais refinada ela fica. Depois de validar uma mensagem com o teste da confiança, vem a parte crucial: agir. Não adianta nada receber um direcionamento claro e guardá-lo numa gaveta. A ação é o que cria a ponte entre o subconsciente e a realidade. E muitas vezes não precisa ser uma ação grandiosa. Pode ser um passo pequeno, um ajuste na sua rotina, uma conversa que você vinha adiando. O importante é mostrar ao seu subconsciente que você confia nele o suficiente para transformar orientações internas em movimentos concretos. Isso fortalece a conexão e aumenta a clareza das mensagens futuras. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Quando você começa a confiar e agir, a sua vida ganha um novo ritmo. Situações que antes pareciam confusas começam a se resolver. Oportunidades aparecem no momento certo e você se sente mais segura para dizer sim ou não, sem precisar de tanta validação externa. É o início de uma nova forma de viver. Uma vida em que você se guia não pelo barulho de fora, mas pela voz firme e silenciosa que sempre esteve com você. Imagine acordar de manhã e, antes mesmo de tocar no celular, sentir uma paz silenciosa, como se uma parte sua já soubesse que tudo está no lugar certo. Você não corre mais para se afogar em notícias, não sente mais aquela urgência sufocante de buscar aprovação nas redes ou no olhar dos outros. Em vez disso, você respira fundo, percebe o corpo, reconhece a si mesma no espelho e sente que está exatamente onde deveria estar. Essa não é uma cena distante ou reservada para pessoas iluminadas. É a realidade de quem aprendeu a viver conectada com o próprio subconsciente. A transformação começa de forma quase imperceptível. No início, são pequenas decisões que saem mais leves, menos carregadas de ansiedade. É dizer não para algo que não faz sentido, mesmo que antes você dissesse sim só para agradar. É sentir um clique interno quando encontra uma oportunidade que parece ter sido feita sob medida para você. Essas mudanças somadas criam um efeito dominó. De repente você percebe que está no lugar certo, com as pessoas certas, e que o que antes parecia caótico agora segue um fluxo natural. Viver conectada ao seu eu mais profundo não significa que problemas desaparecem ou que a vida vira um mar de rosas. Os desafios continuam aparecendo, mas a forma como você reage a eles muda radicalmente. Antes, qualquer obstáculo parecia um muro. Agora, eles se tornam degraus. Você sente que tem um GPS interno que te mostra não só o caminho, mas também o tempo certo de cada passo. E esse GPS não grita, não pressiona, não te deixa tensa. Ele apenas guia com firmeza e tranquilidade. Outra mudança poderosa é na sua relação com o tempo. Quando você está desconectada, vive correndo atrás de tudo e de todos, sentindo que o dia é curto demais para o que precisa fazer. Quando está conectada, descobre que o tempo se expande. Não é que as horas aumentem, mas as prioridades ficam claras, e você para de desperdiçar energia com o que não importa. É como se cada minuto fosse investido no que realmente tem significado, e essa clareza cria mais leveza e foco. As relações também ganham uma nova qualidade. Conectada ao subconsciente, você para de tolerar vínculos que drenam sua energia e passa a atrair pessoas que vibram na mesma frequência que você. A comunicação fica mais honesta, porque você não precisa mais inventar versões de si mesma para ser aceita. Você fala com autenticidade e isso naturalmente filtra quem fica e quem vai embora. Pode parecer doloroso no começo, mas é libertador,
porque cada relação que permanece se torna um ponto de apoio real na sua jornada. E há um detalhe que talvez seja o mais transformador de todos. Você começa a confiar profundamente em si mesma. Essa confiança não vem de ter todas as respostas, mas de saber que mesmo sem ter todas, você é capaz de encontrá-las. Isso tira um peso enorme dos ombros. É como trocar a sensação de estar perdida no meio de uma tempestade por caminhar com segurança mesmo no nevoeiro, porque você sabe que a direção está dentro de você. Com o tempo, essa nova forma de viver cria uma espécie de magnetismo. O mundo percebe quando alguém está alinhado consigo mesmo. As oportunidades certas surgem, as portas se abrem, e você começa a experimentar coincidências que parecem mágicas, mas que, na verdade, são apenas o reflexo de estar no fluxo da sua própria essência. E talvez o mais bonito seja perceber que tudo isso não veio de uma mudança radical externa, mas de um ajuste interno. Aprender a silenciar o ruído, ouvir o subconsciente, confiar nele e agir. O que parecia impossível, ter clareza, confiança e propósito, se torna a base da sua vida. E a partir daí, qualquer sonho, projeto ou meta deixa de ser um peso e passa a ser uma expressão natural de quem você é. Agora, o próximo passo está nas suas mãos. Você já tem o mapa, já conhece o caminho e já sabe que a voz que vai guiar seus próximos passos sempre esteve aí dentro, esperando para ser ouvida. A transformação começa no momento em que você decide não mais ignorar essa voz, porque no fundo, ela não é só o seu subconsciente falando. Ela é você, a sua essência, o seu verdadeiro eu. E quando você vive a partir desse lugar, nada e ninguém consegue te tirar do seu centro. Você já percebeu que durante todo esse vídeo, uma parte de você esteve mais atenta do que nunca? Talvez tenha sentido pequenos arrepios, um nó na garganta, ou aquela sensação estranha de "isso é para mim, isso não foi acaso". Essa foi a sua voz interior tentando atravessar o barulho e te dizer: "Ei, eu estou aqui, me escuta". E agora que você já conhece o caminho para acessar essa voz, a única pergunta que importa é: o que você vai fazer com isso? Se você continuar vivendo do mesmo jeito, permitindo que a correria, as opiniões alheias e o excesso de informação ditem seus passos, nada vai mudar. A vida vai seguir passando, os dias vão continuar parecendo curtos demais e aquela sensação de estar sempre um pouco perdida vai se repetir. Mas, se você der o primeiro passo hoje, mesmo que pequeno, vai perceber que a sua vida pode se reorganizar de dentro para fora e que a clareza e a confiança que você tanto busca já estão aí, esperando por você. Então, aqui está o meu convite. Escolha um momento ainda hoje para aplicar pelo menos um dos passos que eu te ensinei. Pode ser a técnica do silêncio, o diário intuitivo ou o teste da confiança. Não importa qual. O importante é começar. Porque quando você começa, mesmo sem saber exatamente aonde vai dar, você envia um sinal fortíssimo para si mesma. Eu estou pronta para ouvir. E se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou algo dentro de você, então compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Pode ser a sua melhor amiga, sua irmã, ou aquela pessoa que você sabe que está vivendo no piloto automático. Isso não é só sobre espalhar um vídeo, é sobre criar uma corrente de transformação, uma rede de pessoas mais conectadas consigo mesmas. Ah, e antes de ir, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, toda semana, eu trago conteúdos que não são só para inspirar por alguns minutos, mas para provocar mudanças reais na sua vida. A decisão está nas suas mãos. Continuar ignorando essa voz interior, ou escolher ouvi-la e, a partir de hoje, viver uma vida com mais clareza, confiança e propósito. Eu já sei qual é a resposta que está dentro de você. A pergunta é: você está pronta para ouvi-la?